Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. No programa de hoje eu entrevisto o professor Dante Henrique Moura. Ele é coordenador do programa de pós-graduação em educação profissional do IFRN e também é professor colaborador do programa de pós-graduação em educação da UFRN. Professor Dante, seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, Bruno. Prazer estar aqui na Educação em Pauta. Professor Dante, como primeira pergunta do nosso programa e uma pergunta norteadora, inclusive para quem está em casa possa acompanhar as próximas entrevistas do programa Educação em Pauta, eu queria discutir com você a compreensão de educação e formação humana, né? A partir da sua perspectiva, como é que a gente pode compreender esse inserido que está dentro do saber escolar, o saber formal, mas também que compreende talvez um saber tradicional, um aprendizado fora da escola, e aí a gente consegue entender um pouco mais sobre a humanidade do ser humano. Ok. Bem, Bruno, essa é uma questão importante a ser tratada, porque a questão da formação humana, ela está atrelada a uma concepção de sociedade, né? A sociedade que existe e a sociedade que a gente quer. E está relacionada com um direito básico de todo cidadão. E aí existe, para a gente começar a discutir a questão de formação humana, de educação, existe uma relação muito estreita entre educação, formação humana e trabalho. E aí eu recorro a um autor que discute, a meu modo de ver, muito bem essa questão, que é o Leandro Conder, quando ele coloca o seguinte, que toda sociedade consome, né? E para consumir é necessário produzir. E para produzir se produz por meio do trabalho. Portanto, não existe sociedade sem trabalho. Por outro lado, né, ele coloca também que as sociedades existem porque as gerações presentes educam as gerações futuras, transmitem cultura, transmitem conhecimento das gerações presentes para as futuras. Portanto, também não existe sociedade sem educação. Consequentemente, não existe sociedade sem trabalho e sem educação. Então, uma questão importante a discutir é como deve entrar essa categoria trabalho nos processos de educação humana. A gente coloca o seguinte, que a questão é, se não existe sociedade sem trabalho e sem educação, como é que a categoria trabalho deve aparecer nesse processo de educação escolar, de formação humana no ambiente escolar? E essa forma como o trabalho vai aparecer vai depender do poder hegemônico, de quem detém o poder hegemônico em uma determinada sociedade. Por exemplo, na sociedade capitalista, neoliberal e periférica, como é o caso da sociedade brasileira, a dimensão econômica é a dimensão que é considerada mais importante, né? Então, o que importa é que a economia vá bem. Então, a lógica é que se a economia vai bem é porque tudo vai bem. Não é exatamente isso, né? A gente pensa num outro tipo de sociedade que a centralidade, ao invés de estar na economia, esteja no ser humano. Então, para a lógica hegemônica hoje, o papel da educação é o quê? É formar pessoas que vão se inserir no mercado de trabalho, né, para fazer com que esse mercado funcione da melhor maneira possível, mantendo a dimensão econômica como sendo a central. Essa é uma concepção de formação humana. Formar para o mercado de trabalho. Formar para atender os interesses econômicos. Formar para que a dimensão econômica, que é hegemônica, que tem a centralidade, ela continue tendo a centralidade. E o mercado é um elemento para isso. Uma outra concepção é pensar a formação humana a partir de uma outra lógica, tendo a centralidade não no mercado, mas nos sujeitos, né? Nos sujeitos na sua relação com o conhecimento, tendo como centralidade não o capital, mas o trabalho. Tá? E aí pensar na formação humana a partir dessa lógica não é desconsiderar a dimensão econômica, é apenas deslocá-la do papel de centralidade para, em seu lugar, ter centralidade o ser humano. Né? Pensar no ser humano, que tem que ser competente tecnicamente, né? Porque, como, afinal, vivemos numa sociedade capitalista na qual nós, classe trabalhadora, vivemos da venda da nossa capacidade de realizar trabalho, para que isso possa ser comprado ou diretamente pelo capitalista ou pelo Estado, é necessário que sim exista uma competência técnica. Essa competência ela não pode ser questionada em momento nenhum, mas ela sozinha não dá conta. Porque se eu formo um sujeito que tem apenas a competência técnica, sem que ele consiga compreender
a sociedade onde ele está inserido, quais as correlações de força e de poder que existem nessa sociedade, ele vai ser um mero instrumento a serviço dessa lógica que tem a centralidade da dimensão econômica. Então, ele tem que formar um sujeito, pensando nessa relação e pensando no sujeito, que ele tenha, assim, o domínio técnico, mas que ele possa dominar tecnicamente e, além disso, conhecer os princípios fundamentais, os princípios gerais que orientam que estão na base de todo o sistema de produção. É preciso ter uma cultura, né? Compreender essa cultura e ter a capacidade de analisar criticamente a sociedade, para inclusive ele se posicionar e dizer, não, eu quero atuar de uma maneira que eu vou reforçar essa lógica, ou não, eu vou atuar de uma maneira que vai se contrapor a essa lógica hegemônica. Quando a gente fala desse processo do capitalismo, neoliberalismo, a gente não tem como deixar de falar em Marx, não é? E na sua fala eu entendi um pouco sobre a alienação desse trabalhador. Então, como é que a gente pode traçar uma rota dentro do processo educativo, da formação escolar, acadêmica, licenciatura, ou mesmo no ensino médio, fundamental? Como é que a gente pode introduzir na educação, no processo educativo formal, essa nova visão? Seria compreender esse cidadão, né, como tendo essa formação reflexiva? Ou quais seriam as estratégias que a gente poderia, então, fazer com que, mesmo que a responsabilidade não fique só nas escolas ou no conhecimento escolar, mas como é que a gente poderia trabalhar com essa questão mais subjetiva? Essa é uma questão que a gente vem discutindo há algum tempo na sociedade brasileira e que há um grande embate em torno desse projeto formativo, né? Concepção de formação humana. E, como você menciona Marx, indo a Marx, da interpretação dos textos dele, pode-se dizer que o que ele defende como formação humana omnilateral, né, que é todas as dimensões do ser humano, que na sociedade brasileira a gente absorveu, traduziu essa concepção de omnilateralidade no conceito de politecnia. Então, a gente há algumas divergências, mas vários autores utilizam omnilateralidade ou politecnia como termos equivalentes. Significa exatamente o quê? Marx coloca 3 dimensões essenciais na formação humana: a dimensão intelectual, a dimensão tecnológica e a dimensão física. Claro, quando ele coloca a dimensão física nesse mesmo patamar, a gente hoje, inclusive ele utiliza a expressão educação física como é dado no treinamento militar. É claro que hoje não é exatamente isso que a gente está pensando, porque ele escreveu isso na realidade concreta que ele vivenciou, na realidade que o capitalismo explorava fisicamente demais o trabalhador. Isso ainda existe em alguns lugares, né? Mas não é a regra geral. Mas a gente pode muito bem trazer essa dimensão física hoje para como nós sabermos utilizar o nosso corpo, né? Então, isso também se torna atual. Mas as outras 2 dimensões, a dimensão intelectual e a dimensão tecnológica, é preciso compreender essa dimensão intelectual como domínio de todas as ciências. Não só as ciências naturais, como também as ciências humanas, a cultura, as letras, as artes, que permite ao ser humano compreender, para além daquele conhecimento restrito do ambiente escolar, mas compreender o mundo, compreender a sociedade onde ele está inserido. E par e passo com isso, o conhecimento dos princípios científicos e tecnológicos que estão na base de todo o sistema de produção contemporâneo. Tá? Então, o que Marx coloca é que essas 3 dimensões, elas precisam estar presentes de maneira integral nos processos de formação humana. E é o que a gente está chamando de formação humana integral, politécnica ou omnilateral. Então, cabe à escola, portanto, garantir o acesso a esses conhecimentos, né? Na perspectiva de que as pessoas possam se formar dessa maneira. Ao formar dessa maneira, o cidadão terá a capacidade de, além de ter competência técnica para se inserir no mundo do trabalho, ele poder se inserir na sociedade como um todo, no mundo do trabalho em particular, de maneira a poder compreender criticamente a sociedade onde ele está inserido. E a partir daí ele poder atuar numa perspectiva contra-hegemônica ou hegemônica, se assim for a convicção dele. Deixa eu fazer outra pergunta, professor. Então, a partir de uma perspectiva, digamos assim, mais tradicional da educação, onde as universidades, instituições
do saber, ditas do saber, elas acreditam que a verdade está dentro da instituição, né? Então, como é que a gente pode dialogar com alguns conhecimentos do aluno, né? Quando ele chega em sala de aula, e aí o professor diz, não, é essa a verdade, é essa a perspectiva que a gente deve tomar, como é que a gente deve fazer isso? Porque eu penso que talvez a gente vai criar uma ruptura, né? Ele chega com alguns conhecimentos que poderiam ser aproveitados na sala de aula, mas aí o professor termina tolhindo uma coisa ou outra. Eu queria saber da sua observação, o que você acha dessa perspectiva, dessa formação? É muito importante para o professor conhecer o sujeito, que é seu aluno, e ele conhece o seu sujeito a partir da realidade na qual esse sujeito está inserido. E é dessa realidade que ele traz uma certa compreensão de mundo. Então é fundamental partir desse conhecimento, desse saber popular, o saber tácito, o saber cotidiano que o aluno traz. E é muito importante o professor compreender isso. Agora, isso não significa obrigatoriamente partir dele esse conhecimento, seu ponto de partida e o ponto de chegada. Você pode partir desse conhecimento, né, e trazer esse conhecimento para uma reflexão à luz do conhecimento científico, que é o aceito num determinado momento. Esse conflito, né, ele pode produzir, inclusive, alteração naquele conhecimento científico que é aceito como a verdade atual. Ou não. Tá? Um exemplo que eu gosto de dar é o seguinte. Nós temos aqui, na região Nordeste, de uma maneira geral, desde a cultura escravo, no Brasil como um todo, na região Nordeste em particular, da cultura escravocrata, né, que vem da cultura escravocrata, uma cultura que chegou a dizer que comer manga e tomar leite faz mal. E aí se eu pego um aluno meu que chega na escola com isso, eu não vou negar, dizer, não, isso não é verdade, isso é mentira, não. O que é que a gente pode fazer? Trazer isso para uma reflexão histórico-crítica de por que foi construída essa ideia de que manga com leite faz mal. E aí vai chegar onde? Vai chegar ao fato de que a ideia de que manga com leite faz mal vem do período da escravatura, que era uma forma do senhor, né, fazer com que o escravo não consumisse o leite. Ele podia consumir a manga que tinha excesso e estava caindo lá do pé e ia para o lixo. Mas chupar a manga e pegar o leite, não, porque o leite ele ia vender. Percebe? Então, mas por outro caminho, você também pode ter um determinado conhecimento, que é um conhecimento popular do cotidiano, que possa, inclusive, questionar um conhecimento científico vigente. Então, é importante saber fazer esse trânsito. O ponto de partida como conhecimento que o sujeito traz da sua realidade é uma questão fundamental. E até entender o que é o senso comum e o que Exatamente. deste conhecimento pode representar algo mais sólido. Professor, no bloco anterior a gente estava falando um pouco sobre a formação humana e esse indivíduo dentro das escolas ou das instituições de ensino. E eu queria fazer uma pergunta sobre essa diversidade de ensino médio, né, que a gente tem no nosso país. Proeja, integrado, subsequente. Essa diversidade realmente é uma oferta que deveria acontecer, né? Ela realmente atende a essa demanda e é o sentido certo de promoção do ensino médio no nosso país? Bem, essa pergunta é muito importante para a gente poder refletir um pouco sobre que sociedade a gente tem, que sociedade a gente deseja, né? Que sociedade a gente tenta construir. E aí eu faço uma ligação imediata com o que a gente estava conversando, o projeto de educação que interessa aos sujeitos, à classe trabalhadora, e o projeto de educação que interessa ao capital. Né? Na perspectiva do projeto de educação que interessa aos trabalhadores, a luta é por uma formação humana integral, como a gente estava comentando no bloco anterior, omnilateral, politécnica, e que ela seja igual para todos. Claro, numa sociedade tão desigual como é a brasileira, isso não acontece como num passe de mágica. Isso precisa ser construído, né, histórica e socialmente, por meio da luta, do embate entre os interesses do capital e os interesses do trabalho. No atual estágio da sociedade brasileira, né, essa luta está muito desigual em favor dos interesses do capital. Então, o ensino médio é uma fase crucial, onde essa contradição ela se exacerba mais. Por quê? Porque para aqueles que conseguem chegar
a faixa etária de 15 a 17 anos no ensino médio, né, essa é uma fase de transição do sujeito da adolescência para a fase adulta. E a fase adulta é aquela fase, essencialmente, em que o sujeito é um trabalhador. Por quê? Porque ele é responsável por produzir a sua própria existência por meio do trabalho. Então, o ensino médio é uma fase crucial nessa relação entre educação e trabalho. Para que é que serve o ensino médio? Serve para preparar as pessoas para ir para o ensino superior? Serve para preparar as pessoas para ir para o mercado de trabalho? Serve para quê? Né? E se a gente pega aquele conceito que a gente estava discutindo de formação humana integral, o ensino médio nem é destinado a preparar as pessoas para ir para o ensino superior apenas, nem é destinado apenas para formar pessoas para o mercado de trabalho. Se você pensa no ensino médio na perspectiva da formação humana integral, ele inclui essas duas dimensões, mas não se resume a elas. Tem a questão da participação política, da participação cultural, da participação social de uma maneira geral, também a econômica, que é a questão ligada ao mundo do trabalho, e também a continuidade de estudos. Mas não se vincula a nenhuma delas duas especificamente. Nem a uma, nem a outra, nem as duas apenas. Esse é o quadro, se a gente tem como referência a formação humana integral e igualitária para todos. O que é que a gente tem no Brasil hoje? É completamente diferente disso. Nós temos aí, facilmente, a gente categorizaremos 5 tipos de ensino médio no Brasil, pelo menos. E esses 5, cada um deles se subdivide, né? E esses 5 tipos, eles são vinculados aos sujeitos que frequentam esse tipo de ensino médio a uma determinada posição que ocupa na hierarquia da sociedade, na hierarquia social. Tá? Então você tem 10% da população que faz o ensino médio em escola privada. Né? É 10% da população, 90% está na escola pública. Então, para esses 10%, o sentido principal que a escola privada dá para o ensino médio é preparar as pessoas para ir para o ensino superior. Preferencialmente, preparar, treinar, capacitar esses estudantes para que eles consigam ser aprovados nos processos seletivos, que antigamente era o vestibular, hoje é majoritariamente o Enem, dos cursos mais concorridos das melhores universidades públicas. Esse é o êxito fundamental do ensino médio, predominantemente na iniciativa privada. Esse é o sentido. E quem está lá representa um determinado grupo que ocupa uma determinada posição na hierarquia socioeconômica da sociedade. E aí eu disse que ia falar mais ou menos dos 5 tipos de ensino médio, mas cada um desses tipos de ensino médio ele se subdivide. Porque eu não posso falar do ensino médio da escola privada, porque a escola privada não é única. Ela também é hierarquizada. Você tem as escolas privadas de primeira linha, que corresponde aos bolsos de primeira linha. E você vai baixando isso aí. Então você tem o ensino médio da escola privada. Aí você vai para a esfera pública, você tem o ensino médio propedêutico, esse que a absoluta maioria da população, das classes populares fazem na escola pública, esse ensino médio de 3 anos, que nem prepara para uma possibilidade de uma inserção em atividades complexas do mundo do trabalho, e, infelizmente, pelas condições materiais concretas que existem ou que faltam, né, não consegue também ter essa visão academicista do ensino médio privado que prepara para o ensino superior. Mas aí, na própria esfera pública, você ainda tem o ensino médio na modalidade de educação de jovens e adultos. Você tem o ensino médio noturno. Cada grupo desse, cada situação dessa corresponde a um determinado grupo social, a uma determinada posição na hierarquia social. Tá? E que vai se agravando. Por exemplo, quem faz o ensino médio noturno, em geral, tem uma condição socioeconômica mais difícil do que aquele aluno da rede estadual, mas que faz o ensino médio diurno. O que faz o da educação de jovens e adultos tem uma situação mais difícil ainda. Aí você tem um pequeno grupo que faz o ensino médio integrado no âmbito da rede federal da educação profissional e tecnológica, que é o grupo que é mais diversificado, porque na rede federal você tem, desde as pessoas que ocupam a posição mais elevada na hierarquia socioeconômica, até pessoas das classes populares mesmo. Né? Então é onde há a maior, digamos assim, mescla, a maior mistura. Portanto, aí é onde está a possibilidade de ter classes diferentes tendo acesso a uma educação que é igual. Tá? Mas só que isso acontece para muito poucas pessoas. E dentro desse grupo que faz o ensino médio nas redes estaduais, surge agora, nos últimos 2 anos, o Pronatec, né, como um programa do governo que visa o quê?
visa que o Pronatec não tem só ensino médio, tem o ensino médio e tem a formação inicial e continuada. Eu vou falar mais especificamente do Pronatec na vertente do ensino médio. O que é que o Pronatec faz? Pega os estudantes que estão nas redes públicas estaduais, fazendo o ensino médio propedêutico, e transferem recursos para a iniciativa privada, comprando vagas na iniciativa privada, para que esse estudante que está fazendo o ensino médio na rede pública faça um curso técnico na rede privada. E aí a gente tem dois grandes problemas, né? O primeiro é que está desresponsabilizando os estados de constituir suas próprias redes de educação profissional. Porque para que um dos grandes problemas da educação profissional nos estados, e especificamente no estado do Rio Grande do Norte, nós não temos quadro de professores para a educação profissional. Portanto, não tem como oferecer ensino médio integrado de uma maneira séria, né, sem ter quadro de professor de educação profissional. Na hora que o governo lança um programa que incentiva a que esses alunos do ensino médio da rede estadual, no turno inverso, vão para uma escola da rede privada, financiada com dinheiro público para fazer um curso técnico, isso está desresponsabilizando o Estado de constituir o seu quadro de professor de educação profissional e o próprio Estado oferecer o ensino médio integrado, né? Então esse é um grande problema. Segundo grande problema é que ele também está delegando a iniciativa privada, e olhe que a maior oferta dos cursos técnicos é fundamentalmente nas entidades do Sistema S, que são de propriedade de quem? Dos donos do grande capital nacional. Confederação da Indústria, Confederação do Comércio, da Agricultura e sucessivamente. Então, eles estão recebendo dinheiro e junto com o dinheiro o poder de decidir qual é a concepção de formação humana que ele vai proporcionar a esses trabalhadores. E qual é a concepção de formação humana que o capital vai querer proporcionar aos seus trabalhadores? Aquela da formação humana integral, que permita ao sujeito compreender criticamente a realidade onde ele está inserido e poder atuar na perspectiva contra-hegemônica, ou aquela voltada para atender os interesses do mercado? Então a sociedade termina trabalhando um pouco com essas duas categorias, né, o trabalho e a educação. O tempo que sobra é o tempo que a gente vai para a sala de aula, o processo educativo. Então terminam existindo tantas categorias para que a gente possa suprir esses tempos que sobram. Seria um pouco disso ou é uma visão um pouco grosseira dessa classificação? Veja bem, a grande preocupação é que essa escola ela é extremamente desigual, né? E a lógica para a maioria da população é a lógica de uma educação que ela é pobre no seu conteúdo. Ela é pobre no seu conteúdo e termina formando pessoas que não têm a capacidade de compreender criticamente a sociedade onde está inserida e até essa dimensão técnica que tanto se defende, né, no discurso do senso comum, ela também é prejudicada. Tá? E as pessoas têm acesso à educação escolar de uma maneira completamente desigual, dependendo da posição que ocupa na hierarquia socioeconômica da sociedade. Professor Dante, eu queria apresentar, para quem está em casa, né, recentemente o senhor organizou um livro com o tema Produção de Conhecimento, Políticas Públicas e Formação Docente em Educação Profissional. Né? Neste livro, o professor Dante, além de ser organizador, escreveu 2 artigos. Queria que o senhor comentasse um pouco sobre esses artigos que o senhor escreveu aqui nesse livro. Bem, eu queria rapidamente historicizar um pouco o livro. Né? O livro é decorrente do primeiro colóquio nacional Produção do Conhecimento em Educação Profissional, que nós realizamos em 2011, ainda quando estávamos preparando o projeto para o Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional do IFRN. Né? E então ele contém aí 15 capítulos de colegas autores de nível nacional e nível local, e temos 2 capítulos, um capítulo onde eu discuto as políticas sociais, né, na sociedade brasileira dos anos 2000,
centrando fundamentalmente nos dois períodos, nos dois mandatos do governo Lula e ainda o início, né, do mandato da presidente Dilma. E aí a gente faz uma discussão, dialogando com vários autores, discutindo um pouco a diferença entre políticas distributivas de renda e políticas redistributivas, né? E aí, o que predominou no Brasil, vem predominando no Brasil nesses últimos 10 anos, há uma diminuição da pobreza, mas não há diminuição da desigualdade, né? Por que isso acontece? Isso acontece porque as políticas são eminentemente distributivas e não redistributivas. A política distributiva, no momento em que o país está passando por um crescimento econômico, se consegue, sem entrar no conflito de interesse entre as classes, distribuir um pouco mais para quem nada tem. Então, a diminuição da miséria, ela ocorre por essa via. Porque você dá um pouco de alguma coisa para quem nada tem, por quê? Porque aumentou a arrecadação. Nesse sentido, um exemplo seria os bolsos, né? Os bolsas família, então são políticas distributivas. Uma mudança estrutural para avançar na perspectiva da transformação efetivamente da sociedade e levar para uma diminuição da desigualdade social, ela teria que avançar nas políticas redistributivas, porque essa implica em conflito. A redistributiva significa o Estado arrecada e ele vai redistribuir, retirando dos mais pobres para os mais ricos, ou ao contrário, né? Retirando um pouco de quem tem mais para quem tem menos. Já seriam as políticas redistributivas. Nós não avançamos aí. Por quê? Porque, apesar do avanço, temos que reconhecer como um avanço a diminuição da pobreza, né, ela ocorre sob a continuidade da lógica do pensamento neoliberal, que é a pauta da sociedade de mercado, e os interesses do mercado e do grande capital são os que estão, evidentemente, em pauta. A gente, inclusive, apresenta aí alguns dados que demonstram claramente quão é frágil o investimento nas políticas sociais, comparando com os investimentos, com os recursos que são destinados, por exemplo, para pagamento de dívida e para a financiarização da economia. Ok, professor Dante, infelizmente o nosso tempo terminou, né? Mas eu agradeço desde já a sua participação no programa Educação em Pauta de hoje. Com certeza a gente poderia entrar em vários outros assuntos em debate, mas agradeço, já convidando para quem sabe em outra data o senhor também voltar ao nosso programa. Eu que agradeço a você e a organização do programa, né? E estamos à disposição para outros momentos.